Nós hoje vamos, então, dar sequência ao estudo da teoria dos 4 P's. Nós já começamos a falar sobre ela, falamos sobre produto, falamos sobre semana passada sobre preço, e hoje nós vamos falar sobre ponto ou praça. Então, ponto ou praça é o assunto que nós vamos abordar hoje. Ponto ou praça, dessa nossa sequência que nós estamos estudando, é o terceiro P da teoria dos 4 P's. Deixa eu começar aqui com o meu compartilhamento de tela. Então, vamos começar aqui o estudo da teoria dos 4 P's, agora tratando sobre ponto ou praça. Vamos ao conceito. O que é ponto ou praça? Ponto ou praça está relacionado, está envolvido no processo decisório sobre a disponibilidade do produto ao mercado. Ponto ou praça trata da questão de como o produto chegará nas mãos dos consumidores. Aborda a distribuição de um produto ou serviço. Então, o assunto que está englobado, que está incluído no estudo da ponto ou praça, trata sobre a distribuição de um produto. O que fazer para que o produto chegue ao consumidor final? Como que o produto pode chegar nas mãos dos consumidores? Isso é um assunto a ser abordado e decidido dentro da análise do ponto da praça. Então, nós vamos ver hoje, além do conceito do ponto ou praça, a diferença que existe da distribuição atacadista para a distribuição varejista. Nós vamos ver a classificação das formas de distribuição. Nós vamos ver também que a distribuição ela pode ser classificada quanto ao tipo, e aí nós vamos ver também o que é uma distribuição logista, uma distribuição pracista, uma distribuição direta, quais são as características de cada uma delas, e analisando também a diferença que existe entre a distribuição atacadista e distribuição pracista. Mas o que eu quero que vocês entendam que distribuição trata sobre a distribuição, que ponto ou praça trata sobre a distribuição de um produto. Como que o produto fabricado vai chegar nas mãos do mercado consumidor? Como que os clientes vão conseguir, como que eles poderão comprar, consumir o seu produto? A resposta a essas perguntas é analisada dentro da aula de hoje, dentro do ponto ou praça. Bem, ponto ou praça pode ser classificado. Primeira classificação é quanto à quantidade. E ela é classificada como o comércio ou distribuição varejista, ou simplesmente varejo, e comércio ou distribuição atacadista, ou simplesmente atacado. Então, varejo e atacado, ou distribuição varejista e distribuição atacadista, são a classificação da distribuição quanto à quantidade. Bem, o comércio varejista ou a distribuição varejista, ou simplesmente varejo, é aquela distribuição feita em pequena quantidade. O comércio atacadista ou a distribuição atacadista, ou simplesmente atacado, é aquela distribuição que é feita em grande quantidade. Essa é a principal diferença que existe entre atacado e varejo. Varejo, pequena quantidade, atacado em grande quantidade. Só que dessa classificação, derivam-se, desse conceito, derivam-se outras características. Essa é a principal. Varejo, pequena quantidade, atacado, grande quantidade. Essa é a principal característica da distribuição varejista e da distribuição atacadista, respectivamente. Agora, dessa principal característica, derivam-se outras. E é o que nós vamos entender. Primeiro, pela distribuição varejista, comércio varejista ou simplesmente varejo. O varejo é a venda ou o comércio ou a distribuição de produtos ou a comercialização de serviços em pequenas quantidades, ao contrário do que acontece na venda por atacado. É a venda a retalho, como por partes de um todo, direta ao comprador final, consumidor de produto ou serviço, sem intermediários. Segundo Philip Kotler, todas as atividades de venda de bens ou serviços diretamente aos consumidores finais, observem que está grifado isso, diretamente aos consumidores finais, são definidas como varejo. Então, nessa definição aqui, nós já vimos duas características importantes para a distribuição varejista, que ela é aquela distribuição feita em pequenas quantidades e ela é destinada ao consumidor final. Então, ao contrário da venda por atacado. Então, a venda varejista ela tem
ela é aquela realizada em pequena quantidade e o destinatário dela é o consumidor final. Não necessariamente o consumidor final é aquela pessoa que está comprando, mas a destinação daquele produto é para o consumidor final. E você pode comprar uma coisa que não é para você. Você pode comprar uma coisa para dar de presente para alguém. Você pode comprar alguma coisa, né, fazendo um favor para uma outra pessoa. Então, não necessariamente aquilo que a gente compra é para a gente. Né? Então, você não deve consumir consumo final como consumo próprio. Né? Consumo próprio, se você compra para você mesmo, então você é o consumidor final daquele produto. Mas nem sempre nós compramos para a gente mesmo, a gente compra para uma outra pessoa. Mas essa pessoa vai ser o consumidor final daquele produto. Então, é necessário entendermos que a distribuição varejista ela é destinada para o consumidor final, não necessariamente o consumidor final é aquela pessoa que esteja comprando, que a pessoa pode estar comprando para uma outra pessoa, para um outro indivíduo. Aqui eu já tenho, então, as duas características importantes para a distribuição varejista. Ela é feita em pequena quantidade e ela é destinada ao consumidor final. Mas ainda tem outras características importantes da distribuição varejista. A distribuição varejista, eu já falei a primeira, né? Ela é distribuída em pequena quantidade. Eu já falei a terceira aqui, né? Que é destinada ao consumidor final. E essa do meio, né? Maior preço unitário. Essa questão de maior preço unitário é em comparação com a distribuição atacadista. Ok? A distribuição varejista tem um maior preço se comparado com a distribuição atacadista. Por uma questão de lógica, né? Por atacado você compra mais barato para você poder revender, e quando você revende no preço maior do que aquele que você comprou. Lógico. Por isso que a distribuição varejista ela tem um maior preço unitário, ou seja, maior preço por unidade, de forma individual. Ela tem um maior preço se comparado com a distribuição atacadista. Então, quais são as três características da distribuição varejista? A primeira é a principal. Ela é uma distribuição feita em pequena quantidade. Segunda, tem o maior preço unitário e é destinada ao consumidor final. Essas, então, são as três características da distribuição varejista. A principal é a primeira, né? Ela é classificada como uma distribuição em pequena quantidade. Já a distribuição por atacado, ou venda por atacado, ou simplesmente atacado, a venda por atacado é a forma de comercialização de grandes quantidades de produtos. Tais produtos são mais baratos por serem principalmente destinados a lojistas e comerciantes. Em geral, esse sistema necessita de elos em sequência na cadeia de suprimentos, na cadeia de distribuição, passando pelo comércio varejista para alcançar os consumidores finais. Então, aqui nós temos as três principais características da distribuição atacadista. A distribuição atacadista é aquela que é feita em grande quantidade. A distribuição atacadista tem o menor preço unitário, comparado com a distribuição varejista. E isso acontece porque a distribuição atacadista ela é destinada à revenda. E é isso que eu quero destacar aqui, né? Por que a distribuição atacadista tem um menor preço unitário? Porque, para isso, a pessoa precisa comprar em quantidade. Ela compra em quantidade, e grande quantidade, e vende em pequena quantidade. Quando ela compra em grande quantidade, ela faz com que a distribuição, que a venda, né, que o preço unitário seja menor. Vamos citar um exemplo? Se você hoje for querer comprar sei lá, uma batata, 1 quilo de batata, num supermercado qualquer, você pode comprar 1 quilo. Vamos pegar o Guanabara. Você pode ir lá no Guanabara e comprar 1 quilo de batata. Se você quiser, você não precisa nem comprar 1 quilo. Você pode comprar uma batata só. Você pega uma batata, bota no saco, pesa e paga. Mas vamos supor que o quilo da batata esteja lá R$4 o quilo da batata, por exemplo, no Guanabara, porque a distribuição é feita de forma varejista. Agora, imagine que você vai fazer diferente, né? Você, ao invés de ir no Guanabara, você vai no Ceasa. E o Ceasa é um exemplo de distribuidor atacadista. Lá no Ceasa, você não consegue comprar uma batata. Também você não consegue comprar 1 quilo de batata. Você tem que comprar o saco da batata, com 50 quilos. E aí você vai pagar pelo saco da batata, talvez você pague R$50. Ou seja, você vai estar pagando lá R$1 por quilo. Mas para isso você tem que comprar o saco de batata. No Guanabara, você vai pagar lá R$4 por quilo, mas lá você pode comprar 1 quilo só. Quem compra em atacado, geralmente compra para revender.
Por isso que está aqui, né, as características da distribuição atacadista. É aquela que é feita em grande quantidade, ela tem um menor preço unitário e ela é destinada à revenda. Essas, então, são as 3 características da distribuição atacadista. Você pode observar que da distribuição varejista, ela é destinada ao consumidor final. Na distribuição atacadista, não. Ela é destinada aos revendedores, né? Quem compra atacado, compra para revender. E eu coloquei aqui no finalzinho, ó. Eu coloquei aqui no finalzinho, aqui, este sistema, no caso do atacado, este sistema necessita de elos em sequência na cadeia de suprimentos, passando pelo comércio varejista, para alcançar os consumidores finais. Ou seja, a distribuição por atacado, ela não termina em si só. Ela é o caminho para chegar aos consumidores finais, passando pela distribuição, pela distribuição, pelo comércio, ó, passando pelo comércio varejista. Ou seja, obrigatoriamente, né, a distribuição atacadista ela passa pelo comércio varejista, porque é o meio de chegar aqui, ó, aos consumidores finais. E como é que é essa cadeia de suprimentos, né? Olha o que eu coloquei aqui, né? Coloquei aqui o gráfico para que vocês possam visualizar. Nós temos aqui a relação entre distribuição atacadista e distribuição varejista. Então, aqui em cima, deixa eu só marcar de novo. Aqui em cima, ó. Aqui em cima nós temos o atacadista. O atacadista pode ser a fábrica, a fazenda, a indústria, né? Aqui tem um atacadista. O atacadista, né, vai comercializar. O atacadista ele vai comercializar para os lojistas. Ó. Ele vende para os diferentes tipos de lojistas. Esses lojistas aqui, eles são varejistas. Eles compraram em atacado, mas eles vão vender a varejo. E aqui embaixo, ó, estão todos os compradores. Para que essas pessoas aqui embaixo venham a comprar os produtos, elas vão se dirigir para cá. Ó. Elas não vão comprar aqui. Ela não compra aqui. Ela não compra aqui. Ela vai comprar aqui no lojista. Essas pessoas virão aqui nos lojistas, na rede varejista, e vão comprar aqui, ó. E a rede varejista, por sua vez, foi aqui na atacadista poder comprar. Dessa forma, é aquilo que eu falei no slide anterior, né? Quando eu disse aqui, ó. Em geral, esse sistema necessita de elos de sequência na cadeia de suprimentos, passando pelo comércio varejista para alcançar os consumidores. E é o que nós temos aqui, né? O produto sai da rede atacadista, passa pelo comércio varejista até chegar às mãos dos compradores, que são esses sim, os consumidores finais. Então aqui está esse esquema que eu coloquei para vocês aqui, é para que vocês possam facilmente visualizar como funciona o processo de distribuição, desde o atacado até o consumidor final, passando pelo comércio varejista. Já falamos, inclusive, as características de cada um tipo de distribuição. Seguindo, segunda forma de classificação é quanto ao tipo. O produto, então, pode ser classificado, melhor, uma distribuição pode ser classificada como distribuição lojista, distribuição pracista e distribuição direta. A distribuição lojista é aquela que ocorre dentro da loja, no interior das lojas, e tem a presença de um intermediário, que pode ser o atendente ou o vendedor. Então, a distribuição lojista ela tem 2 características principais. A distribuição acontece dentro da loja e tem a figura de um intermediário. Esse intermediário é o vendedor
ou atendente. É hoje a forma de distribuição, a maior forma de distribuição que tem no mundo, mas ela está diminuindo. Mas ainda é a mais presente. É aquela distribuição que, para a gente comprar alguma coisa, a pessoa vai até uma loja. Esse tipo é a distribuição lojista. Letra B. A distribuição pracista é aquela distribuição que ocorre fora das lojas, mas ainda assim tem a presença de um intermediário. Nós podemos chamar de representante comercial ou consultor. Então, a distribuição pracista, ela é a distribuição que, ao contrário da distribuição lojista, a distribuição lojista acontece dentro da loja, a distribuição pracista fora da loja. A distribuição lojista tem a figura do intermediário, atendente ou vendedor. A pracista também tem o intermediário, representante comercial ou consultor. Mas a diferença da lojista para a pracista é que a lojista acontece fora da loja. A pracista acontece melhor, a lojista acontece dentro da loja, a pracista acontece fora da loja. Mas em ambos os casos, nós temos a figura do intermediário. Que na lojista, esse intermediário é o atendente ou vendedor, e na pracista, o intermediário é representante comercial ou consultor. Exemplo de distribuição pracista: tem muitas, né? Natura, Avon, Jequiti, Romanel, Demilos, entre outros aí, né? Muitas desses produtos, para você comprar alguma coisa, você não vai numa loja, que em muitos lugares sequer tem loja, né? Por exemplo, não tem loja da Avon, não tem loja da Natura. A Natura agora está colocando algumas, mas não tem loja da Jequiti, não tem loja da Avon. Geralmente tem um representante que vende esses produtos, né? Mas loja mesmo não tem. Agora que a Natura está colocando, nem sei com essa pandemia se ela continuou colocando ainda lojas, mas é uma forma de você comprar através de um consultor ou representante comercial. Quem já não comprou alguma coisa naquela revistinha da Avon, da Natura, Demilos, enfim, Hermes e similares. Já a distribuição direta, a letra C, é aquela distribuição que ocorre fora das lojas, mas não tem intermediário. É aquela distribuição que acontece fora das lojas com autoatendimento. Você mesmo se atende. Esse tipo de distribuição é então chamado de e-commerce. E-commerce, também denominado comércio eletrônico, é aquele comércio onde você compra fora da loja e não tem ninguém te ajudando, né? Através de aplicativos e sites, nas chamadas lojas virtuais. Então, e-commerce é uma forma de distribuição direta de produtos e serviços mediante o autoatendimento, ou seja, não tem intermediário. Então, quando você compra com o uso de um aplicativo, ou quando você compra com o uso de navegação de lojas virtuais, sites, né, o chamado e-commerce, você está participando, né, está ativo na distribuição direta. Né? Outro tipo de distribuição direta também é aquela denominada de delivery, né, que você compra por telefone. Então, o e-commerce ele pode ser exercido ou através da internet ou através de delivery. Hoje tem vários sites, tem vários aplicativos de delivery, né? O iFood é um aplicativo de delivery, o Uber Eats é um aplicativo de delivery, tem vários aplicativos de delivery e ainda tem o delivery tradicional, onde você diz, né? Diz que alguma coisa. Aí se diz que gás, diz que pizza, diz que água, diz que cerveja, né? Então tem vários aplicativos e tem alguns que não estão filiados aos aplicativos, simplesmente você liga para comprar. Mas é um comércio direto, a distribuição é direta, não tem intermediário. É você e o aplicativo, ou você e o site. Hoje, esse tipo de comércio, principalmente durante a parte crítica da pandemia, né, os meses de final de março, abril, maio, início de junho de 2020, né, que foram a parte crítica da pandemia, onde realmente teve quarentena, isolamento social, ele foi bem ferrenho, né, podemos dizer assim. As pessoas compravam através de aplicativos, né? Ou compravam através dos sites, ou compravam através do WhatsApp. Esse foi um momento marcante, onde as empresas que tinham além da distribuição logística ou além de outras formas de distribuição, também tinham distribuições, formas de distribuição e-commerce, foram as empresas que continuaram funcionando, foram as empresas que continuaram vendendo, foram as empresas que conseguiram sobreviver. As empresas que não tinham esse tipo de distribuição, infelizmente, foram empresas que acabaram fechando. Isso ligou um alerta para muita gente, né?
porque não se pode desprezar esse tipo de distribuição. Eu costumo dizer para as minhas turmas que é a distribuição do futuro. A distribuição logística, deixa eu voltar aqui, a distribuição logística ainda é a principal, mas ela, com o passar do tempo, com a mudança da geração, né, com a mudança da geração, a distribuição logística cada vez mais vem diminuindo. E a distribuição direta cada vez mais vem aumentando. Por que razão? Né? Nós vamos ver daqui a pouco, nós vamos ver um quadro comparativo entre a distribuição direta e a distribuição logística para analisarmos benefícios e malefícios desse tipo de distribuição, de cada um desse tipo de distribuição. Mas nós não podemos fechar os olhos aos fatos. O fato é que a distribuição direta tem cada vez mais crescido e a distribuição logística tem cada vez mais diminuído. Ainda é muito grande, tá? A distribuição logística ainda é a principal. Eu diria que quase 70% da distribuição ela é feita através da distribuição logística. Né? É muito comum ainda as pessoas irem nas lojas poderem comprar alguma coisa. Vide aí calçadão de Campo Grande, calçadão de Bangu, o shopping center, né? Como agora nem tanto, mas como antes ficava muito cheio, principalmente em datas festivas, porque é muito comum as pessoas irem comprar alguma coisa indo numa loja. Agora, há também a forma de distribuição pracista, essa em quantidade menor, e a distribuição direta, que tem crescido muito. Diante disso, nós precisamos, então, analisar o quadro comparativo entre a distribuição direta e a distribuição logística para verificarmos quais têm mais vantagem e qual tem desvantagem. Analisando 5 itens que nós vamos analisar. Nós vamos analisar preço, prazo de entrega, a possibilidade de experimentar um produto antes de comprar, troca e garantia, conforto e comodidade. São esses 5 itens que nós vamos analisar. O primeiro item é preço. É mais vantagem comprar um produto através do comércio, e-commerce, distribuição direta, ou distribuição logística. Analisando o item preço, é muito mais barato a distribuição direta do que a distribuição logística. Comprar pela internet ou comprar através de um aplicativo é mais barato do que você comprar numa loja, né? Porque a loja ela tem os custos, que nós já vimos isso na nossa última aula, inerentes naqueles produtos. Então, ela tem o aluguel, IPTU, o funcionário, o atendente, o estoquista, a pessoa que vai expedir o produto. Então, isso faz com que aquele produto tenha um custo mais alto. E se tiver um custo mais alto, vai ter um preço mais alto. O que não acontece numa distribuição direta, onde não tem todos esses cenários que eu apresentei para você. Por isso que a distribuição direta tem o menor preço se comparado com a distribuição logística. É claro que esse é o grande atrativo para as pessoas. No entanto, a distribuição direta requer alguns cuidados, né? Você precisa lá verificar o histórico da empresa, né? Verificar se tem endereço no Brasil, verificar no Reclame Aqui o que as pessoas falam sobre ela. Então, tem que fazer, antes de comprar pela internet, você precisa fazer uma análise, né? Fazer uma pesquisa sobre aquela empresa, para que você não caia em nenhum erro, né? Não caia aí, não seja enganado por ninguém, então pesquise antes. Mas o preço é o fator mais atraente para a distribuição direta e, portanto, é a grande vantagem dela. Prazo para entrega. Analisando o prazo para entrega, a distribuição logística tem vantagem sobre a direta, porque a maioria dos produtos eles são entregues na hora que você compra. Você comprou um tênis, você pagou e levou o tênis na hora. Na distribuição logística é assim. Na distribuição direta, você precisa esperar o prazo de entrega, que por menor que seja o prazo de entrega, não é na hora. Você tem que esperar ser entregue. Tem algumas lojas aí que entregam em 3 dias, entregam em 1 semana, que é um prazo, para uma venda na internet, é um prazo muito pequeno. Mas que é muito, muito pequeno, mas você tem que respeitar o prazo ainda. A distribuição logística, não. Então, se você precisa de um produto com urgência para usar naquele dia, naquele momento, não adianta você comprar pela internet. Você vai ter que pagar mais caro, mas você vai comprar o produto, vai ter o produto em mãos naquela hora. Ok? Seguindo, a mesma em aplicativos, né? Por exemplo, iFood, Uber Eats, né? O Zé Delivery e outros aí, que o RAF, né? Que entregam os produtos bem rápido, às vezes 1 hora, comida, né? 1 hora, 1 hora e meia está entregando a comida para você, mas ainda assim você precisa
esperar o prazo de entrega, né? Se você for no restaurante self-service, por exemplo, você não espera nada, vai lá, montou o prato e comeu. Né? Você não teve que esperar nada, no muito a fila para poder entrar, e hoje em dia nem fila está tendo. Agora, numa distribuição direta, né, através de um aplicativo, você precisa esperar, né, entregar comida para você, que por mais que demore, o tempo seja pequeno, 1 hora, 40 minutos, mas ainda assim você precisa esperar entregar. Por isso que, em relação ao prazo de entrega, nós concluímos que a distribuição logística tem vantagem sobre a distribuição direta. Outro fator que a distribuição logística tem vantagem é a possibilidade de experimentar o produto antes de comprar. Não é possível experimentar o produto numa distribuição direta. Então, se você comprou pela internet, né, ou você comprou através de um aplicativo, você não teve a possibilidade de experimentar o produto antes de comprar. Já na distribuição logística, você tem essa possibilidade. E alguns produtos são muito difíceis de comprar sem experimentar. Vamos comprar roupa, por exemplo, calçado sem experimentar. É muito difícil, né? E às vezes a roupa na foto, no manequim, está bonita, você botou no seu corpo, talvez não tenha ficado legal, talvez você não tenha gostado. Por isso, a importância de comprar, experimentar alguns produtos, você experimentar ele antes de comprar. Por exemplo, as moças da sala agora, será que vocês comprariam um perfume que você nunca experimentou? Né, que você nunca usou, que você não conhece? Será que você compraria um produto sem experimentar? Será que você, as moças da sala, comprariam também uma maquiagem que você não conhece? Será que você compraria essa maquiagem sem experimentar? Então, alguns produtos né, necessitam de se experimentar ele antes de comprar. Já outros não precisam. Você vai comprar um celular, por exemplo. Né? Se o celular tiver as configurações que você quer, você não precisa experimentar. Um computador, uma televisão, uma máquina de lavar, um sofá. Né? Tem algumas coisas que você não precisa experimentar antes de comprar. Se a configuração, se a descrição do produto te atende, então você não precisa experimentar. Mas alguns produtos necessitam de serem experimentados para que a pessoa possa decidir se vai comprar ou não. Por essa razão é que eu coloquei aqui a distribuição logística como vantagem ser comparada com a distribuição direta. Troca e garantia eu vou pular, já eu falo sobre ela. O que eu quero falar agora é conforto e comodidade. Conforto e comodidade, né, eu já coloquei aqui que é mais vantagem comprar, né, na chamada distribuição direta do que na distribuição logística. Por alguns fatores. Por exemplo, na distribuição direta, você não precisa estar submetido ao horário de funcionamento de uma loja. Você não precisa ir numa loja, você não precisa enfrentar fila, você não precisa falar com a atendente, você não precisa se aglomerar. Então é até mais seguro você comprar, analisando a nossa realidade atual, é mais seguro você comprar pela distribuição direta. Né? Porque você compra do conforto da sua casa, não precisa sair de casa para poder comprar, você não precisa enfrentar fila, não precisa se aglomerar. Né? Então, por essa razão, eu digo aqui que a distribuição direta analisando o conforto e comodidade, é melhor você comprar através de um aplicativo, através de uma loja virtual, através de um site. E o que eu quero falar agora é sobre troca e garantia. Troca e garantia eu coloco aqui, né, como a vantagem está dividida. Logística direta e a desvantagem está dividida. Bem, vamos analisar a questão da troca. Se eu analisar a questão da troca sob a ótica da logística da troca, a logística da troca é mais simples na distribuição logística do que na distribuição direta. Por quê? Porque os procedimentos são mais simples. Você chegou lá na loja, entregou o produto defeituoso, né? Vai gerar lá um vale-compra para você, você pega um outro produto, ou aquele mesmo, e vai embora. Né? Então, o procedimento da troca, a logística da troca, numa distribuição logista, é mais simples, o procedimento é mais simples. Então, eu vou dizer que, se eu analisar o procedimento da troca, a distribuição logística tem vantagem sobre a distribuição direta. Porque como que é feita a troca na distribuição direta? Você tem que mandar um e-mail dizendo que você quer trocar o produto, eles vão te mandar o código de logística reversa, você vai pegar isso, vai até no correio mais próximo, posta, ou vai mandar a transportadora na sua casa buscar, ou você vai postar, e aí depois de algum tempo que foi processado a devolução desse produto, ele vai te enviar, ou te devolver o dinheiro, ou ele vai te enviar e o vale-compra para você comprar uma outra coisa no site, na loja onde você comprou. Esse procedimento todo pode durar uma semana, às vezes 10 dias, às vezes um pouco mais. Então, se eu analisar o procedimento da troca, a distribuição logística tem vantagem sobre a distribuição direta. Agora, a distribuição direta tem uma grande vantagem que a logística não tem.
Porque na lojista só é possível trocar um produto se ele tiver defeito ou vício. O que é um produto com defeito? Produto com defeito não funciona. O que é um produto com vício? Produto com vício ele funciona mal. Produto com defeito não funciona, produto viciado ele funciona mal. Apenas nessas duas situações, se o produto tiver defeito ou vício, é que o lojista, né, o empresário, o comerciante é obrigado a trocar. Se você comprou uma coisa com um tamanho diferente, uma cor diferente, né, variação de tamanhos e cores, não constituem falhas, não constituem defeito nem vício. Portanto, o comerciante não é obrigado a trocar. A gente sabe que algumas lojas efetuam a troca porque elas querem fidelizar você como cliente, mas só são obrigados a trocar se o produto tiver vício ou defeito. Ok? Agora, se você realizou a compra através da distribuição direta, delivery, e-commerce, sites, aplicativos, se você então realizou a compra através da distribuição direta, você tem um benefício a seu favor que na distribuição lojista você não tem, que é o chamado prazo de reflexão ou período de arrependimento. O prazo de reflexão ou período de arrependimento, ele é de 7 dias, contados da data que o produto chegou na sua casa. Então, quando o produto for entregue para você, você tem 7 dias para decidir se vai ficar com ele ou não. Você não precisa nem abrir. Chegou, não precisa nem abrir. Você vai, manda um e-mail lá para o local dizendo que você não quer mais. Não precisa nem abrir. Dizendo que você não, simplesmente você não quer mais. Você tem direito de desistir da compra. É o chamado prazo de reflexão, período de arrependimento. Você tem direito de desistir da compra. Isso só existe na distribuição direta. Na distribuição lojista não existe direito ao arrependimento. Você comprou, já era, é seu, você comprou. Ah, mas eu quero trocar, eu me enganei. Não tem essa história de eu me enganei, quero que devolva o dinheiro. Isso não existe. Se você comprou, né, se você comprou numa loja, acabou. Você só tem direito à troca se o produto tiver com defeito ou vício. Se o produto não tiver nem defeito nem vício, você não é obrigado a trocar. Apenas se o produto tiver defeito ou vício. Do contrário, você não é obrigado a trocar. Ok? Agora, se a distribuição foi feita através da internet, através do delivery, fora da loja, né, você tem o prazo de 7 dias para decidir se vai ficar ou não. Como apenas na distribuição direta é que tem esse benefício, eu coloquei aqui dividido a vantagem e desvantagem entre os dois. Né? Como a distribuição direta tem o prazo de reflexão, eu disse que ela tem vantagem. Como a distribuição lojista não tem, eu disse que ela tem, então, desvantagem. Como o procedimento da troca na distribuição lojista é mais rápido, então coloquei isso como vantagem. Como na distribuição direta é mais devagar, eu coloquei isso como desvantagem. Por isso que o item troca e garantia está dividido. Elas dividem a questão da vantagem e desvantagens. Chegamos à conclusão que está 2,5 para cada uma, né? Se nós formos colocar pontos aí, né? Tem 2,5 pontos. Terminou empatado, então, né? 2,5 pontos para cada uma. Ou se você colocar, dá 3 pontos para cada uma. Está, então, empatado, né? Porque preço, ponto para distribuição direta. Prazo ou entrega, ponto para distribuição lojista. A possibilidade de experimentar o produto, ponto para distribuição lojista. Conforto e comodidade, ponto para distribuição direta. E troca e garantia, ponto para as duas. Então, dá 3-3, ficou empatado aqui. Desse nosso quadro comparativo, ficou empatado aqui os tipos de distribuição. Bem, pessoal, hoje então nós analisamos, né, aspectos inerentes à distribuição de um produto, o que é ponto ou praça, quais são as suas classificações, né, em relação à quantidade como atacado e varejo e as suas características, em relação ao tipo, distribuição direta, distribuição pracista e distribuição lojista, foram aquelas que nós analisamos hoje debaixo da análise do estudo do terceiro P da teoria dos 4 Ps, que foi ponto ou praça.